E eu gostaria também de repartir um pouco uma das coisas mais espetaculares, tá, da escritura, que quando a gente entende o que está acontecendo ali, não é apenas uma aclamação de júbilo com o nosso Salvador entrando e sendo aclamado como rei, inclusive por crianças, né, montado num jumentinho, entrando em Jerusalém, né? Não é uma lição de humildade, como alguns dizem aí, né? Porque ele pegou um jumentinho, né? Não, é muito maior que isso, na verdade, né? É um entendimento que eu até demorei para chegar nele. E quando a gente entende o que está acontecendo ali, né? A gente fica muito satisfeito, né? Muito agraciado, mais até do que aquelas pessoas que estavam ali em loco, eu acho, né, naquela época, porque é uma mensagem muito agradável que está ali e diz respeito diretamente a gente que é gentil, era visto como imundo, tá? Até ontem a gente carregava os fardos pesados, carregava as cargas, né, como um burrinho, como um jumentinho mesmo, né? Dentro desses lugares aí que eles afligem a nossa alma, né? Dentro das religiões, né? Os encargos, as obrigações, as imposições, né? As rotinas, tudo que a gente tinha que carregar, e muitos dos que mandavam a gente fazer isso nem sequer moviam a carga com um único dedo, né? Então, durante todo esse tempo, quando a gente praticava isso aí, a gente é como o jumentinho, como o burrinho de carga, tá? Esse evento que aconteceu, ele não é qualquer coisa, porque ele já estava nos profetas, né? O fato dele ter chegado às portas de Jerusalém e ter mandado os discípulos lá procurar um determinado sujeito, desamarrar um burrinho que estava em um determinado lugar e ainda deixar avisar o dono, né, de que, olha, o mestre precisa dele, né? Então o que estava acontecendo ali não era qualquer coisa, tá? Não era apenas uma entrada aleatória ou um enfeite ou uma casualidade. Nada na vida do Messias e das coisas que foram registradas é casual. Tudo são profecias, e aí a gente tem uma dimensão bem clara da densidade do que aquele ser que teve aqui e morreu por nós significa, né? É claro que um ser que todas as ações e palavras que ele falou repercutem, né, em ensinamentos profundos até hoje. É claro que um ser desse só pode ser o mesmo que criou as coisas pelo poder da palavra. Ele abriu a boca dele e as coisas vieram à existência. Elas deixaram de ser potências, né, possibilidades, e viraram realidades, né? Então, só um ser dessa magnitude para ter essa densidade de esse carregamento, essa densidade de ensinamento, de espírito dentro dele. Então, se Zacarias 9 lá já estava dizendo que o Messias viria, a filha de Sião, a Jerusalém, né, montado num jumentinho, é porque isso teria que ser cumprido e não era qualquer coisa. Ela tem um significado profundo por trás, né? A lei em Êxodo 13 dizia que todo primogênito de jumenta deveria ser, primeiramente ele deveria ser morto, o primogênito, ou seja, aquele que abria a madre da jumenta, do animal jumenta, ele deveria ser morto. Como que ele deveria ser morto? Ele deveria ser esnucado, ele deveria ser separado a cabeça do resto do corpo, quebrando o pescoço dele. O primeiro, tá? A separação da cabeça do corpo. O jumentinho, primogênito da jumenta. Se o dono, né, do animal, da jumenta, né, ele não quisesse fazer isso, ele quisesse usufruir da vida do jumentinho, né, ele teria que oferecer um outro animal no lugar, que é o cordeiro, né?
essa operação de oferecer o cordeiro para que morra no lugar do jumentinho, isso era chamado de resgate pela lei, né? Então, portanto, o jumento ele deveria ser resgatado com o cordeiro. O primogênito humano, por quê? Porque todo primogênito, a lei dizia que todo primogênito, todo aquele que abre a madre é consagrado ao Criador. O Criador reivindica. Todo primogênito humano também é consagrado dele, mas aí ele obrigou, né? Ele não permitiu que os primogênitos fossem sacrificados, né? Afinal de contas, o homem, né? E os filhos dos homens são a imagem dele e semelhança, né? Então, ele não permitiria essa profanação com a própria imagem dele. Então, aí a lei ele obrigava que todo primogênito deveria ser resgatado. Ou seja, nasceu o primogênito de ser humano, ele obrigatoriamente ele teria que ser resgatado, né? E o resgate também era por um cordeiro, né? Por que será? Muito bem, a terceira, juntando as pecinhas do quebra-cabeça, a gente sabe que o jumento representa o carregador de fardos, né? Ou seja, que até ontem a gente estava dentro do Egito, né? Dentro do onde estão os fardos pesados, certo? Para a gente carregar. E ele já tinha, o Messias já tinha dado a letra para a gente quando ele diz que a gente deveria buscar ele, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, né? Aprendendo dele que é manso e humilde de coração, né? Então é um caminho alternativo a carregar peso, tá? O peso dentro do Egito, tá? Detalhe também que em Êxodo 4, Moisés, que é a personificação, né, dos fardos do Egito, vamos dizer assim, né? Através do que? Moisés seria o libertador, mas o que se gerou principalmente para o Israel da carne lá, a partir das alegorias que Moisés ensinou e a lei. O que se instaurou? Se instaurou uma escravidão religiosa e ritualística que imputava fardos pesadíssimos nas pessoas, né? E fazia o espírito delas e a alma delas serem escravas, né? Serem como jumentinhos, né? Então é nesse sentido aqui que a gente deve entender Moisés, né? E aí Moisés tomou a sua mulher e seus filhos, ou seja, todos aqueles que descendem e estão na volta das ritualísticas mosaicas, né, até hoje, e eu gostaria que as pessoas não entendessem isso como uma coisa longínqua, tá? Como se eu estivesse falando dos fariseus e dos saduceus lá 2000 anos atrás, né? Porque a gente tem seguidores de Moisés, jumentinhos carregando fardos até hoje, tá? Até hoje, até o ano de 2026, a gente tem até hoje em toda a esquina, é só a gente olhar para o lado e ver, né? Eu gostaria que as pessoas entendessem isso, né? Eu não estou falando de nada do passado aqui, eu não estou falando de nada da longínquo, né? Eu estou falando de uma coisa real e presente, que a gente enxerga com os nossos olhos ainda hoje, tá? Quando a pessoa ela acha que o templo é de pedra, ela está ainda com Moisés carregando fardo, né? Ela é mulher e filho de Moisés indo ao Egito, né? E ele levou todos ao Egito sob um jumento, né? Quando a pessoa ela acha que ela tem que sacrificar, seja lá o que for que ela entenda que vai sacrificar, ela ainda está com Moisés e o Egito em cima do jumento, ela está carregando isso como um jumento ainda, esse peso ainda, né, com ela, entendeu? Então é disso que eu estou falando, né? E fechando a última peça, né, em Levítico 11, lá que é aquela passagem que trata dos animais, né, permitidos e não permitidos para consumo pelo Criador, que do início ao fim é completamente alegórica, né? Aqueles ensinamentos são completamente alegóricos, né? A gente tem que entender hoje, e hoje a gente entende, pelo menos a maioria, né, dos significados, do que cada animal representa. A epístola de Barnabé também,
que não está na coletânea romana, mas ela existe e hoje é bem fácil de se acessar pela internet aí. A Epístola de Barnabé nos ajuda a explicar o que alguns daqueles animais lá que estavam listados, tanto permitidos como impuros, né? O que eles significavam e o porquê da proibição ou da permissão deles, né? Então, e o jumento estavam entre os imundos, estavam entre os proibidos para consumo por parte do israelita, né? Por andar sobre 4 pés, né? Essa era a justificativa que estava lá. Era uma justificativa um pouco superficial, mas outros textos, né, até fora da Bíblia, dão mais detalhes sobre isso, né? Explicam melhor, tá? Ou seja, juntando todas as peças, a gente chega à conclusão, e vendo a cena dele entrando em Jerusalém, com as pessoas aclamando ele como se fosse rei e dizendo Hosana, né, ao filho de Davi, né, bendito aquele que vem em nome do Altíssimo, né? Quando isso aconteceu, a gente juntando as peças, a gente está vendo que o Messias, né, seria, isso aqui é uma profecia, o Messias seria aclamado como rei em Jerusalém. Ele estava entrando ali na Jerusalém física. A gente sabe por toda a escritura, inclusive da própria boca do Criador, falando pelos profetas, de que a Jerusalém verdadeira dele não é essa aqui, cheia de pecado, tá? Cheia de adultério, cheia de desvio, né? Não era essa aqui. É a do alto, é a celestial, que as ruas são de ouro, certo? É essa que é a dele. Então é nessa aqui que ele, naquela de lá, que ele será aclamado rei, que ele será rei, que ele reinará, tá? E é naquela lá que a gente quer entrar, né? Que é a verdadeira. Essa aqui da Terra, que está cercada de bombas hoje por todos os lados, né? É apenas um simulacro. Embora muitas pessoas pensam que não, que lá ela é uma cidade sagrada, é santa e não sei do que. Não, ela é apenas um simulacro, tá? É apenas uma sombra, né? É uma alegoria apenas, tá? Então ele seria aclamado na Nova Jerusalém justamente sobre o jumentinho, que é cria de jumenta, né? Ó, primogênito de jumenta, que deveria estar morto, como é a nossa condição. A nossa condição é de quê? É de morte. A gente já deveria estar morto pelo nosso pecado que a gente nasceu e afastado como imundo, afastado das coisas do Criador. Nós, gentios, né? Mas a gente ainda só está vivo, a gente só tem a possibilidade de não baixar a sepultura, justamente porque fomos resgatados, a lei do resgate, e resgatado por um cordeiro, né? O cordeiro que morreu por nós está aqui, né? Ele não só nos resgatou, como agora ele é entronado rei pela gente, certo? E nós, jumentos, né? Então, corroborando com Mateus 11, nós deixamos a carga pesada que levávamos no Egito e a trocamos pelo fardo leve que o Messias nos ofereceu, né? Então essa figura que está aqui trata-se do Messias, o homem montado na besta, né? O verdadeiro e original homem montado na besta. A besta somos todos nós, jumentinhos, mortos outrora, mas que fomos resgatados pelo Cordeiro. A gente deveria estar morto outrora. De que maneira era a morte? Separando a cabeça do resto do corpo, que era exatamente como a gente estava, né? A gente tem a ideia bem clara de que o Messias é um corpo só junto com a igreja, o que comanda todo e qualquer movimento, tecido e órgão do corpo é a cabeça. Portanto, toda a igreja, né, que é o corpo dele, o templo, ele está submisso à cabeça, que é ele, certo? E quando tu está desconectado dessa realidade, né, como quando a gente é um corpo separado da própria cabeça, nós somos um corpo morto, né, enforcado, certo? Era esse o destino do jumentinho, primogênito de jumenta, que quando nascesse, né? A menos que ele fosse resgatado pelo cordeiro, o cordeiro verdadeiro que morreu por nós, né? Então aqui o jumentinho ele trocou os fardos pesados da religião para botar o Messias em cima dele, que é leve, ele é manso e humilde de coração, certo? O fardo dele é leve, o jugo é suave.
É isso que o jumentinho está representando, e esse jumentinho somos nós, tá? Aclamando ele, carregando eles nas costas, né? No reino, na Nova Jerusalém, tá? E aqui está a originalidade do homem montado na besta, né? O qual o adversário também, alegoricamente, profeticamente, lá segundo as visões de João no Apocalipse, né? Ele também vai parafrasear, né? Porque agora, na verdade, lá no Apocalipse não era um homem montado na besta, mas uma mulher montada na besta, prefigurando lá a religião que dá de beber do vinho para os reis do mundo, né? Que tão estudado aí, tão já aprofundado, né? A besta significa quem ela significa, com as 7 cabeças, que representam 7 montes, enfim, né? E também é interessante a gente perceber que a figura da uma mulher é uma figura feminina, por quê? Porque esse impostor que vai vir aí agora, ele é criatura, né? O homem é a imagem do Messias, que é o Criador, e a mulher é a imagem da criatura, das coisas que foram criadas, né? Porque a mulher veio do homem, né? E não o contrário. Basta ver lá no Éden, né? A mulher veio do homem, da costela do homem, e não o contrário, né? Claro, porque as coisas que foram criadas, as criaturas, vieram do Criador, desse aqui, desse camarada aqui, né? Então, e não o contrário, né? Então, no Apocalipse a imagem é uma figura feminina, exatamente porque quem vai assumir o poderio aí como um impostor ao verdadeiro rei de Jerusalém, ao verdadeiro rei de Sião, né? Quem vai assumir é uma criatura, ele não é criador de nada, ele é uma criatura, portanto uma figura feminina, né? E montado sobre um outro tipo de besta que não o jumentinho, né? Então essa cena aqui ela vai suplantar a cena que será, apesar de ser terrível, ela vai ser breve, né? Por um curto espaço de tempo, que é a mulher montada na besta, ela vai ser seguida, né? Suplantada por essa figura aqui. O rei de Jerusalém, verdadeiro, aclamado, adentrando a cidade, montado sobre o jumentinho, sobre os gentios que deveriam estar mortos, mas foram impedidos de estarem separados da cabeça, da própria cabeça, por um resgate previsto na lei, feito por um cordeiro que morreu no lugar dele, para que ele continuasse vivo. E não só a permissão da vida, que já é uma grande coisa, né, diga-se de passagem, não só a permissão para que ele continuasse vivo foi dada, como ainda foi permitido que ele não carregasse carga pesada. Aí é muita notícia boa num combo só, né? Não só é permitido que a gente viva, como também ainda não viva com escravidão, não viva carregando cargas pesadas, mas carregando o fardo leve que é ele, né? Eu gostaria muito que as pessoas entendessem o que está aqui, né? Que elas entendessem o que é o fardo pesado, as obrigações que elas impõem contra elas mesmas, né? Sem precisar, porque afinal de contas já nos foi oferecido pelo maior de todos, pelo rei, o fardo leve dele, para que a gente não fique carregando as cargas pesadas, sabe? Mas a escolha eu sei que o entendimento também não vai chegar a todos desse jeito, e as escolhas são de cada um, né? A gente não pode, depois no final das contas, a gente não pode esquecer que o encontro com o Criador, ele é nosso e ele é íntimo, né? Ele é pessoal e intransferível, como o CPF, né? O Messias fez tudo por nós e não há nada que nós homens, uns pelos outros, né? Podemos fazer uns pelos outros, né? O que deveria ser feito o Messias já fez, né? Agora a gente é que tem que empreender em ser jumentinho, porque fomos resgatados por ele, e ainda trocar o fardo pesado pelo leve dele, né?